bem-vindos ao BOCcast, o podcast da editora BOC. Eu sou a Roberta Chaves, fundadora e CEO. E hoje eu estou aqui com a Paula Roberta Cantagessi, que é coautora desse livro aqui, ó, gente, maravilhoso. O Corpo Além da Imagem. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, fotinho dela aqui, que linda. E o capítulo dela, deixa eu ver aqui. O Corpo, o palco invisível na jornada do crescimento. Aqui tem história para contar, hein? Seja bem-vinda, minha querida, se apresente, Obrigada. por favor. A Paula é psicóloga, tem pós em neurociência, fala de fobias, mas ela vai falar um pouquinho mais, que tem mais um montão de coisas aí, que ela é especialista e trabalha ajudando muitas pessoas. Então é isso, obrigada pelo convite de estar aqui, agradeço a editora BOC, realização de um sonho, né? Sou formada em psicologia e é até uma resiliência, porque eu demorei 10 anos para conseguir me formar. Porque aí eu tive um filho, eu entrei na faculdade quando ele estava com 1 ano, aí hora não tinha dinheiro para continuar a faculdade, hora não tinha quem olhasse ele, hora que não tinha quem cuidasse dele, e eu desistia sempre, falava, não quero mais voltar. Aí eu voltei, olhava para ele, não, preciso voltar, volta. Aí parava de novo, volta de novo. E hoje, assim, é uma área fantástica, é uma área que caiu do céu para mim, é a área que foi feita para mim. Mas graças a Deus você não desistiu, né? Ainda Porque muitas pessoas passam por situações como a sua, eu passei. Quando eu estava no primeiro ano de faculdade, eu engravidei. Então eu parei de estudar, concluí aquele primeiro ano, fiquei 2 anos afastada e todo mundo falava para mim, você não vai voltar. Porque a maioria não volta, né? Não volta. Mas você voltou, eu voltei e fica a dica aí, se aparecer algum imprevisto na sua vida durante os estudos da faculdade, dá pra parar? Dá pra parar, coloca a vida em ordem, mas dá pra voltar sim e somos prova disso, né? Respira um pouco e volta. Respira e volta, porque vale muito a pena, né? E me fala um pouquinho do seu capítulo, você, sem dar muito spoiler, claro, né? Tá. Eu gostaria que você desse mais ênfase para a questão dos traços que você fala, né? São 5 traços. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu achei muito interessante. Até na hora que ela chegou, ela já comentou aqui de um traço. Eu falei, o que é isso, né? E porque assim, é um assunto muito novo para mim e provavelmente para muitos de vocês. E é um tema que eu achei muito interessante. Vai dar uma viradinha de chave aí, com certeza. Ah, com certeza, deu uma viradinha de chave na minha vida, né? No capítulo, a gente fala um pouquinho sobre como eu identifiquei a diferença da posição que meu filho é de mim. Então, eu sou uma pessoa X, porque eu tenho traços Y, ele tem os outros traços, então a gente não se complementa. Então, eu não entendia como ele funcionava, por que ele agia daquele jeito. Mas você identifica porque você é psicólogo ou dá para dar alguma diquinha que o pessoal consegue identificar? Precisa olhar os traços de caráter, porque como a gente identifica os traços de caráter? Você vai pegar o primeiro de todos, que é o esquizoide, que ele é formado no útero da mãe. Então, o que acontece nesse momento? A mãe, quando tem uma gravidez muito, muito difícil, a milinização ainda não aconteceu. Então, essa criança, toda vez que a mãe se reprime, que ela chora, que ela entra em pânico, ela se encolhe. A cabeça, ela tende a crescer mais do que o corpinho dela. E para não dar trabalho para essa mãe, ele fica lá mais quietinho na dele. Tá. Se essa dor for tão grande, maior até do que as outras que vierem depois, ele vai formar o formato do corpo dele de uma maneira esquizoide. Como a gente identifica esses esquizoides? Eles geralmente vão usar óculos, eles têm o pescoço alongado, o comportamento deles é muito menos sentimental, você vai achar eles em TI, eles não gostam de tirar fotos, eles não são aqueles que gostam de se alimentar, como um oral, que sou eu, gosta muito da comida, então eles vão comer só por necessidade. E aí, como ele entra na dor, né? Quando o esquizoide, você coloca ele para fazer uma palestra, ele pode até fazer, mas ele vai se sentir tão esgotado, aquilo vai ser tão pesado com ele, que talvez ele precise de 1 ou 2 dias deitado, quietinho, isolado no quarto, para se recuperar. Ele é mais tímido? Ele é o mais tímido de todos. Tá. Aí a gente tem um oral. O oral, como ele se forma? Ou ele se forma por excesso de amor ou pela falta do amor, o abandono.
Então ele torna o formato do corpo dele mais arredondado, os olhos mais doces, é aquela pessoa que acolhe, que gosta de estar junto, mas quando ela está na dor, quando ela não é reconhecida, quando ela não é abraçada, então quando ela está num ambiente onde ela não tem isso, ela sofre, ela chora, é um dos traços que provavelmente mais choram. Tá. Mais melancólico? É mais assim? melancólico. Tá. Né? E aí você tem o traço de caráter, né? Não estou fazendo na ordem exata, mas tem o traço de caráter, o psicopata. Gente, os nomes não têm nada a ver. Não é psicopata. Não é psicopata de verdade. Mas esse traço, ele vai lá e se forma quando a criança tá lá numa idade, fez um desenho lindo, maravilhoso, e a mãe vira e fala assim para ele: ai, mostra para sua tia esse desenho. E ele não consegue fazer igual, ele não mostra. Aí a mãe fala: ai, não serve para nada, vai lá pro seu quarto que eu não quero você aqui. Aquilo é tão pesado para ele que ele entende que ele só consegue as coisas através da manipulação. Tá. Então, quem essa pessoa vai se tornar comportamentalmente? Ele vai se tornar o cara que vende muito bem, que articula muito bem, mas tudo vem uma manipulação. Tudo que ele faz é em troca de alguma coisa. Ok. E aí nós temos o rígido. O rígido, ele se forma quando em algum momento ele percebe que a mãe ou o pai não é só dele. Isso pode ser uma dor muito grande para ele. Como a gente identifica esses rígidos? No corpo, o principal central é a cintura deles, eles têm a cintura, eles são os mais belos, assim, corporalmente falando, aquilo que a sociedade diz que é belo, não o que nós mulheres estamos dizendo. E ele compete o tempo inteiro, muitas vezes ele compete com ele mesmo, porque ele também tem a dor da rejeição. Então, você vai achar os rígidos muito mais em academia. O oral, quando ele vai para academia, ele tá na dor, ele entra em sofrimento porque ele não gosta. Tá. O rígido, ele precisa da academia, ele precisa estar ali. E para ele, o outro também é importante que tenha uma beleza. Acho que eu sou oral também, porque eu não gosto de academia. Pode ter um pouquinho de cada? Nós temos os 5. Ah, todo mundo tem Todo 5, mundo mas tem um que 5, predomina mais. Mas tem 2 que predominam Tá. mais. E aí a gente tem o masoquista. E o que é o masoquista? Joga aqui que eu resolvo. Joga aqui que eu resolvo. Você tem um pouco, porque o ombro é largo. Tem a oralidade também. O comportamento nos diz muito sobre isso, né? O masoquista, joga aqui. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu faço. Eu dou conta. Só que às vezes ele não dá conta e de repente ele explode do nada. Sim. Então ele parece que é um pouco mais agressivo. Exatamente. Tenho muito do masoquista mesmo. Existe um teste que você faz, como que funciona, Paula, quando a pessoa chega no seu consultório ou você faz online também o atendimento? Eu só faço online. Só faz online? Eu consigo muito mais identificar pelo comportamento que ele me traz do que propriamente pelo corpo, porque ainda não é uma ciência exata. Tá. Você tem, né, o corpo explica, que é quem eu cito no livro, ele explica a porcentagem, mas cada um pode ter uma visão, cada um pode enxergar uma coisa, mas você sabe qual a dor dele quando ele entra no seu consultório e você já olha e você fala assim, nossa, ele tá na dor X. Então, assim, por exemplo, eu tenho o psicopata em 4º lugar, mas ele é muito ativo, eu tenho um poder de convencimento muito grande. Então, assim, se eu quiser vender qualquer coisa, é muito fácil para mim. E o psicopata, apesar de ser o 4º, ele é o mais potente também, é ele que tem mais força. E aí você vai trabalhando com a pessoa para ela mudar esse comportamento para que ela possa atingir os objetivos dela. Para ela dela. entender qual é o limite dela. Tá. Então, assim, Legal. Oral, ele não quer ficar sozinho. E muitas vezes a pessoa não sabe, né? Não reconhece Não isso. reconhece, ela não sabe. Não dando spoiler do livro, mas falando um pouquinho, gente. Meu filho não fala sobre emoção. Tá. E aí eu sempre falo, gente, mas que criança mais insensível, meu Deus. E eu sou muito emoção. E aí eu falo, mas como que eu sou psicóloga e eu não consigo falar com meu filho, eu não consigo ter... Quando eu fui entender que um dos traços dele é o esquizoide, eu falei, ele não vai falar sobre sentimentos. Ele não vai sentar numa mesa do café da manhã comigo e vai tomar feliz da vida como eu. Nossa, gente, o café da manhã de hotel é maravilhoso pra mim. Ele pula. Ele vai comer 6 horas da tarde se deixar.
Então aí você respeita um pouco a dor do outro. Então, nas empresas isso é muito importante. Se você tem um psicopata, você não vai deixar ele quieto numa sala fechada, você vai colocar ele com o público, você vai colocar ele para vender, você vai colocar ele para ele manipular, para ele trazer resultados para você. Um oral você vai colocar com pessoas, coordenando, liderando, acolhendo. O masoquista é aquele que você pode colocar lá, preenche essa tabela para mim, essa planilha aqui, e ele vai ficar tranquilamente, feliz. Vai ficar feliz. É isso. Então, essa identificação dos traços, ela é importante não só na nossa vida pessoal, mas na profissional também, na profissional, né? Na pessoal, nos relacionamentos. Porque pensa, um gosta de sair, o outro não gosta. Você entra num impasse. E aí você tem que entender que para aquele é muito difícil fazer o oposto daquilo que ele gosta de fazer. Mas não é uma sentença absoluta, porque um esquizoide pode sim se tornar um excelente palestrante, mas vai ser muito mais difícil do que quem é oral, quem gosta de falar, quem vive com a fala. Ele pode, mas para ele a dificuldade vai ser um pouco maior. E no livro eu quis trazer isso muito, porque a gente não aceita o nosso corpo, principalmente quem é oral, que ele é um corpo fora do padrão do que a sociedade diz, né? E até, não só a sociedade, acho que a saúde também traz. Você está acima do peso, tem que emagrecer. Mas aí por trás tem aquilo, né? O seu corpo, o mecanismo, ele se formou lá em algum momento que você se sentiu muito abandonada. Então esse abandono pode ter sido o simples fato de você estar no berço, chorar e ninguém foi te acolher. Aquele momento foi tão doloroso para você que você não deu conta. E seu corpo vai se formando de acordo com estas dores na infância. Maravilhoso. E isso ajuda a pessoa a mudar o comportamento. Sim. Elas aceitam de boa, conforme vão identificando. Aceitam, elas acham o máximo de falar, nossa, então eu sou assim, porque é assado. Até eu aceito. Falei, por isso que eu gosto de comer tanto, gente. E aí no masoquista eu também entendo que a hora que alguém não me deixa aparecer, ele entra em ação e ele fala, tá bom, então eu quero ficar aqui quietinho. Então eu entendo o meu oral que gosta muito de sair, que gosta de aparecer, mas o meu masoquista também fica lá quietinho. Ele consegue ficar no quarto sozinho com ele, tranquilamente. Aquele, não, deixa que eu resolvo. E aí é bem isso. Então você aprende a lidar com isso mais. Maravilhoso. Um tema que tem tudo a ver com o livro, né? Muito bacana mesmo. Totalmente relacionado. E você fala também, ou trabalha também um pouquinho com a questão de fobia? Quer falar um pouquinho sobre isso? Trabalho com ansiedades e fobias, né? A ansiedade, a gente fala que é o mal do século, porque todo mundo tem ansiedade o tempo inteiro. Todo mundo tá ansioso o tempo inteiro. O que as pessoas não estão percebendo é que a estrutura do nosso mundo mudou recentemente. Na nossa vez, parece que tudo mudou. Na nossa vez, parece que a gente tem que ficar aceitando coisas novas o tempo inteiro. A tecnologia antes levava 2 anos, 3 anos para mudar um aplicativo. Hoje você entra no seu aplicativo do banco agora, amanhã você já tem outra visão. Então, assim, tá tudo muito rápido e as pessoas, elas estão se perdendo nisso. E aí elas criam a fobia. E aí elas começam a ter muito mais medo. Ansiedade e medo, eles estão muito próximos. Né? E quem está de home office talvez não esteja percebendo, acaba sendo uma semi-prisão. Você trabalha de casa e aí você pede iFood, você pede farmácia, você pede mercado, você não vai mais trocar com pessoas, né? Essa conversa que a gente está tendo aqui é maravilhosa, porque a gente está falando de livros físicos. O que me tirou muitas vezes do mundo da depressão, do mundo da tristeza, é poder ler livro e viajar com esses livros, exatamente. Né? Hoje em dia, a gente não pega mais, a maioria das crianças não pega mais um livro para ler. E aí vão para a tecnologia. A tecnologia, ela, né, o Instagram, você está vendo o Instagram, de repente você quer ver o TikTok, aí aparece uma coisa mais interessante, isso é, então você não finaliza de ver. Tudo isso também vai gerando fobias. Né? Sim. E da onde vêm as fobias? Muitas vezes essas vêm da infância também, daquelas dores que foram passadas. Se você vai investigando quando foi a primeira vez que você sentiu essa dor, a pessoa sempre volta, né?
E aí é cíclico Sim. também, né? De 9 em 9 anos a gente muda. Então, o rompimento aos 9 anos é muito sério, 18 anos, depois 27 anos. Esses anos, eles vão mudando e estruturalmente você vai sentindo essas dores que você sentiu lá atrás também. Tá. E elas só potencializam, porque tá tudo lá no seu arquivo guardado. Então, até com a terapia, você consegue tirar isso, você consegue trazer para a consciência. A gente não cura ninguém, a gente traz para a consciência. Você tem esse problema, o que você quer fazer com ele agora? Você sabe o que é. E aí, você larga ou você segue com ele? Esse peso vai continuar sendo seu? Porque eu até brinco, vou brincar com você. Se eu falar pra você, carrega 15 quilos de arroz pra todo lugar que você vai carregar? Não. Por que você carrega tantas dores da infância? Pra quê? Né? E isso acaba gerando fobias e mais ansiedades. E assim, você querer chegar a algum lugar e você nem sabe onde você quer chegar. E você não sabe aonde também. Para se libertar, e para se libertar dessas dores precisa da ajuda do profissional, porque sozinho não dá, né? Sozinho é muito difícil. Muitas vezes não dá nem para reconhecer direito essa dor, né? É só numa conversa com um profissional que você vai indo mais a fundo e aí você realmente entende. Quando você fala de ansiedade, uma vez eu li, daí se tiver errado você me corrige, tá? E pode até comentar sobre isso, porque eu sou leiga no assunto, mas lembrei de algo que eu li uma vez que fala que a ansiedade é excesso de futuro, a depressão é excesso de passado e o estresse é excesso de presente, né? Quando a gente se sobrecarrega. Faz sentido? Faz, Mas faz. Nós temos a ansiedade retardada também, né? Que é aquela, e se eu tivesse feito tal coisa, e se eu tivesse saído mais cedo de casa, e se eu tivesse dito outra coisa, né? A punição também gera uma ansiedade, né? A ansiedade, acho que a melhor definição para ela também é eu querer estar em algum lugar que eu nem sei se existe. Deus ter um vazio muito grande. E a depressão, ela é quando eu não estou em paz comigo, quando eu estou vazia comigo. Então, muitas vezes sim, entra o seu passado, que é a tristeza que você carrega, que é o que eu comentei sobre o peso. Não consegue se libertar daquilo. E assim, mas é muito daquele vazio que você sente, porque às vezes falta amor platônico nas pessoas. Eu quero alguma coisa que eu não tenho. E se ela não tem essa ambição, a depressão também pega. Lembrando que nós temos na depressão causas orgânicas também, quando o seu cérebro não produz mais a dopamina, não produz a serotonina. Por isso que é unânime psicólogo, psiquiatra, clínicos, todos os médicos, gente, musculação, exercício físico, porque ele ajuda a manter pele, mente, músculo e os neurônios também. Eles produzem a dopamina, que se a gente estiver sentada só esperando o mundo, ele não vai produzir. Sim. E aí eu pergunto, como você quer envelhecer? Aquela velhinha assim, ou aquela lá que vai lá escalar a montanha? Sim. Então, e aí quando chegam a esse ponto onde seu cérebro não produz mais, aí você precisa já entrar com a medicação, né? Respeitar o corpo. Hoje a gente recebe muito no consultório burnout. Metas em cima de metas, metas em cima de metas, metas em cima de metas. Se você coloca um traço de caráter psicopata para seguir as metas, ele vai estar super de boa. Arrasa. Mas alguns outros não. Tá. E aí eles começam a se sentir muito sobrecarregados. Sim. E muitas vezes eles travam mesmo e não querem mais ir pro trabalho. Eles não conseguem, eles choram, eles entram no desespero. Sim. Pela pressão, pelo medo de errar, pela ansiedade, pela depressão, né? E o estresse, ele é potencializador de tudo, né? É potencializador da ansiedade, quando ele já entra numa dor, e aí acaba sendo esse pânico. E o mais importante é que tudo isso tem tratamento, né? Tudo isso tem tratamento. Tem cura, digamos assim. Ou não é... o psicólogo, a gente não trabalha muito com cura, né? Mas você aprende a lidar. Porque nós temos que aprender a lidar não só com o que a gente faz de melhor, a gente tem que aprender a lidar com as nossas sombras, né? Porque como a gente sabe que existe o sol porque tem a lua, a gente sabe que existe o dia porque existe a noite, a gente sabe que existe o bem porque existe o mal, então todos nós temos o oposto, essa ambiguidade dentro da gente. Voltamos no autoconhecimento. Nós lutamos muito dentro do nosso... Então, quando a gente se autoconhece, a gente aprende a lidar com os nossos defeitos também.
Porque aceitar o defeito eu acho que é o que é mais difícil. Sim, com certeza. E quando a gente fala de traços de caráter, o oral não é que ele é bonzinho, ele quer ser aceito, ele quer ser amado. E aí, se a pessoa quiser fazer uma consulta com você, fala os seus contatos. Só pra Aí gente é Papsique Psicologia, o Instagram, e o telefone é 11 99433 5291. Vai ser um prazer atendê-los. E aqui no livro também tem os seus dados de Tem contato, os dados de Para quem já contato. comprou, já adquiriu o livro. Se não adquiriu, tem lá no site da Editora Bock, é loja.editorabock.com.br. É só buscar pelo Corpo Além da Imagem, tem os dados de contato. E aí a pessoa pode entrar em contato para marcar uma consulta e falar, quero identificar o meu traço Sim, de pode. personalidade. Sim. Maravilhoso. E uma outra coisinha que eu li no capítulo dela foi sobre mecanismos de defesa. Eu achei muito legal porque quando eu fiz a primeira faculdade de gestão, uma das disciplinas era psicologia e aí nós aprendemos um pouquinho sobre mecanismos de defesa. Eu achei o máximo, porque são tantas coisinhas, tantos detalhes, né, que muitas vezes a gente não sabe. E são pontos que dão viradinhas de chave e fazem a gente passar para um outro nível, né? Dar aquela crescidinha, sair um pouquinho da zona de conforto, aprender algo novo e ter resultados diferentes na nossa vida. E quando você fala de mecanismos de defesa ali, eu achei legal porque eu lembrei disso, que isso foi uma virada de chave para mim. Eu espero que seja uma virada de chave para muitas pessoas, porque são as desculpinhas que a gente dá, né? Então, por exemplo, um exemplo bem simples, né? Ano novo tá aí, sol, né? Pra quem não gosta de praia, né? Daí a gente já pensa assim, eu vou alugar uma casa na praia, vou passar lá uma semana. E aí, de repente, a gente pega aquele ano que o final de ano chove, né? Fecha o tempo. Só que daí a gente não reservou a casa porque tava caro, porque final de ano, 5 vezes mais caro, né? A casa que custa 300 tá R$1.000 a diário ou até mais, né? Daí você não reserva a casa. E aí o tempo fecha, você fala, ainda bem que eu não reservei, choveu. Mas na verdade você queria estar na praia até com chuva. eu sou assim, né? Eu só de estar ali na praia olhando pro mar, maio é meu aniversário, sempre tá frio, mas eu na maioria das vezes vou pra praia só pra estar ali sentindo aquela energia, né, do mar que eu amo muito. Então a gente, no fundo, assim, às vezes são desculpinhas que a gente dá para as coisas que a gente não realiza, para aquele passo que a gente não dá, para aquela ação que pode fazer diferença na nossa vida. E esse é um exemplo simples, né? Mas que fique aí a reflexão para vocês, quantas desculpinhas você não dá na sua vida para não agir, né? E usa isso como... Isso é um mecanismo de defesa, né? Fala um pouquinho na visão da psicóloga, né? Que eu falei um pouquinho na visão da paciente. Não, mas tá ótimo, assim. Vou passar o Pix da terapia, hein? Brincadeira. Esse mecanismo de defesa, você contando, até contar como foi a questão do livro. Eu tava indo com uma paciente minha ver a sobrinha que tinha nascido, que é uma paciente minha também, que teve o bebê. Que foi a Tuane, que é a escritora do livro, e ela virou do nada no carro. Você quer escrever o capítulo de um livro? Eu, como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? E quando eu tinha 10 anos, aquela, né, canceriana, sabe? Quem conhece signo, aquela drama toda, eu escrevia poemas de drama. E eu sempre ganhava concursos, então eu sempre falava, gente, um dia eu quero ser escritora. Mas eu não falava português quando eu cheguei no Brasil. Eu morei 10 anos fora na Alemanha e quando eu cheguei eu não falava muito bem o português. Então o meu português não era bom. Não, a escrita seria péssima. E aí eu desisti da ideia. Eu falava, não, gente, deixa pra lá esse negócio e tal. Mas, gente, quando é pra ser, vem do nada alguém e fala assim, não, faz. Eu falei, eu topo, eu quero, gostei disso. E aí eu falei, gente, mas eu não vou ser capaz, não vou. Aí a Letícia, né, com toda a paciência, que é a coordenadora, falou, não, vamos, vai dar tudo certo. Então, assim, meu mecanismo de defesa, eu não sei fazer. E aí não é bem um mecanismo, né, é aquele negócio, eu não quero ser criticada, eu não quero ser apontada. Tem algo por trás. Sempre vai ter algo por trás, gente, é inevitável, sempre vai ter. Mas se você luta contra isso, você fala, agora é a minha hora. E muitas vezes, gente, não se coloquem para fazer aquilo na hora sem a força, né? Esperem o tempo, porque vai vir, não se force.
né? É igual o pessoal fala assim, preciso de remédio. Espera uma semana, espera 2, espera um mês. Se em 2 meses, 3 meses você tiver do mesmo jeito, aí a gente pensa, mas senta a dor, as pessoas não querem mais sentir a dor delas. Elas não querem mais esperar o tempo certo. É a mesma coisa, se eu quisesse ter sido escritora lá quando eu quis, aos 15 anos, 16 anos, eu não teria a maturidade e conhecimento que eu tenho hoje, talvez não seria uma realização tão profunda como está sendo agora. Chegou quando tinha que chegar, né? Chegou quando E o tinha lançamento que foi chegar. lindo, foi o último lançamento da Editora Bock deste ano. Deste ano, né, gente? Pelo amor de Deste Deus. ano, já temos mais uns 30 aí programados para o ano que vem, mas desse ano foi o último, fechamos com chave de ouro. Foi gostoso? Foi maravilhoso. E aí, mensagem final? Mensagem final, gente, eu vou colocar a mensagem: tudo na nossa vida tem consequências. Qual você quer escolher neste momento? Você sempre tem a escolha. É isso aí, pessoal. Obrigada e até o próximo podcast. Obrigada, meu amor. Obrigada.